Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas impressões lendo Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Esse livro aqui já estava na minha lista de leituras há muito tempo, aliás eu coloquei ele na minha lista de livros para ler em 2018, se você ainda não assistiu esse vídeo no qual eu falo sobre os livros que eu não quero deixar passar, que eu quero ler em 2018, vou deixar o card aqui em cima, e Outlander era um desses livros. Eu tinha muita vontade de ler esse livro porque, pelo que eu sabia da história, eu sabia que envolvia viagens no tempo e Escócia do século XVIII, então para mim já era o suficiente. Por isso eu acredito que eu comecei a leitura desse livro com expectativas muito altas. E também com a estreia da série que está disponível na Netflix, baseada nessa saga da Diana Gabaldon. Muita gente falando bem a respeito dessa série e eu fiquei com muita vontade de assistir, então por isso eu resolvi ler esse livro de uma vez por todas. Quem nos conta essa história é a protagonista Claire Randall. Ela conta essa história em primeira pessoa. Gosto muito de narrativas que são contadas em primeira pessoa e a Claire é uma boa contadora de histórias. A Claire é uma mulher jovem, recém-casada, o seu marido se chama Frank Randall e o ano em que essa história se inicia é 1945, então a Segunda Guerra Mundial acabou de terminar. A Claire, durante a guerra, trabalhou como enfermeira e o seu marido Frank trabalhou em outro setor, então eles ficaram separados por muito tempo durante a guerra e agora, com o fim, eles tentam se reconectar e se reconectar como marido e mulher depois de terem passado tanto tempo juntos. Eles acabam se sentindo estranhos um na presença do outro. Então, para reconectar essa ligação, eles decidem fazer uma viagem juntos e escolhem simbolicamente o local da Escócia, mais especificamente as Terras Altas, porque é lá que os dois passaram 2 dias durante a sua lua de mel, lá quando eles se casaram. Então eles voltam para esse local para ver se eles conseguem resgatar esse amor entre eles. O Frank, o marido da Claire, é um professor acadêmico, ele é um professor de história e ele vai iniciar o trabalho como professor acadêmico na Universidade de Oxford. Então eles estão aproveitando esses últimos dias de folga antes do Frank começar o seu trabalho e como professor de história, ele ama as histórias e as lendas e os personagens históricos desse local na Escócia. Principalmente, ele acaba descobrindo um soldado inglês chamado Jonathan Randall, que é um dos seus antepassados diretos. Então ele acaba ficando encantado com essa figura do Jonathan Randall e busca mais informações sobre essa pessoa que foi um soldado inglês com muitas condecorações, etc, etc. Em um de seus passeios, a Claire, enquanto seu marido está lá na pousada em que eles estão hospedados, trabalhando com as suas pesquisas, nos seus estudos, mapas genealógicos da vida do soldado Jonathan Randall, a Claire vai passear pela região das Terras Altas na Escócia e ela encontra uma colina chamada Craig na Dun. E em cima dessa colina há um círculo de pedras, que são resquícios de rituais muito antigos. Se você ainda não sabe, esse lugar, Craig na Dun, é um lugar fictício. Foi a própria Diana Gabaldon que criou esse lugar onde tudo acontece, digamos assim. Então, na verdade, ele não existe, mas há diversos círculos de pedra na Escócia que são muito famosos e, aliás, são muito interessantes, né? Então, a Claire está passeando por esse círculo de pedras e ela decide encostar em uma dessas pedras e há alguma mágica, algum resquício de algum ritual, de alguma magia muito antiga que a transfere para outro lugar. Ela sente uma pressão muito forte, uma atração quando ela toca a pedra e quando ela se dá conta, quando ela volta à consciência, ela está no mesmo lugar, mas em outro período. Ela não está mais em 1945, mas ela está no século XVIII. Então é claro que ela demora um pouquinho para se dar conta de que ela voltou no tempo, ela é capturada por soldados ingleses e depois disso ela é sequestrada por membros de um clã escocês chamado Clã Mackenzie, que levam a Claire para o castelo do Colum Mackenzie e aí a história se desenrola. Eu sou apaixonada por
histórias de viagens no tempo. Eu sou fascinada por essas diversas camadas de tempo. Então, quando o passado e o presente se conectam, eu acho isso muito legal, uma estratégia narrativa muito interessante, mas se bem feita. Eu achei que em Outlander essa estratégia foi bem utilizada, porém, algo que me deixou um pouco encucada foi que a Claire aceitou muito fácil o fato de que ela estava no século XVIII, que ela tinha voltado 200 anos no tempo. Se fosse eu, é claro que eu demoraria muito mais tempo para aceitar essa ideia. Eu acharia que estava louca, acharia que alguém estava pregando uma peça em mim, não sei. É claro que ela tem um pouco de relutância no início, mas logo depois ela acaba aceitando o fato que ela está no século XVIII. Então eu achei que ela aceitou esse fato muito facilmente. Algo muito divertido em histórias de viagem no tempo é justamente esse choque de culturas, esse choque cultural entre duas épocas diferentes. Então, há palavras que a Claire utiliza que os outros habitantes da Escócia do século XVIII não conhecem. Por exemplo, eles nunca haviam ouvido falar em infecção. E eles acham que as vestes da Claire, ela tá usando um vestido que eles acham que é uma camisola super indecente. Então é muito interessante ver esse choque de cultura e também é muito divertido. E a Claire é uma narradora muito irônica, então o jeito que ela conta a história é muito divertido. Então, durante o resto do livro, a Claire precisa se adaptar a essa nova realidade, se adaptar aos costumes e tradições do século XVIII. Então ela tem que aprender a comer uma comida mais simples, a viver em castelos e aposentos sem aquecimento, com colchões de palha, sem muito conforto, conforto do início do século XX, não tem eletricidade, é um estilo de vida muito mais simples. Mas ela acaba se adaptando e ela conhece algumas pessoas muito especiais. Uma delas é, adivinhem só, o próprio Jonathan Randall, que é o antepassado de Frank, que ela havia ouvido falar das pesquisas do seu marido. E é muito interessante que ela conhece o Capitão Randall frente a frente e ele é muito diferente dos registros históricos. Ele não tem nada de heróico, nada de galante, então isso é muito interessante para a gente ver como os registros históricos podem ser falhos. De quem é a perspectiva da pessoa que conta a história? Então, o Jonathan Randall, ela acaba se encontrando com ele, percebendo que ele não é nada do que o Frank imaginava, e ela encontra também com Jamie, que é um jovem escocês, também do clã Mackenzie, e ela acaba se apaixonando por esse jovem escocês das terras altas, com esse sotaque escocês, e ela fica dividida, a Claire se sente dividida entre dois períodos, entre 1745 e 1945, entre dois homens, o seu marido Frank e esse jovem Jamie. Então, ela se sente dividida também com relação às suas responsabilidades. Ela tem alguma responsabilidade, algum pacto que ela precisa honrar, o pacto do casamento em 1945, ou já que ela está em 1745, 200 anos antes, esse pacto ainda não existia e ela está livre dessa obrigação. E é claro que toda boa história tem uma história de amor, então é a história da Claire e do Jamie. Os dois se dão muito bem, eu acho a história deles muito legal, porém, existem muitas cenas de amor, digamos, explícitas, que são desnecessárias na minha opinião. São diversas cenas que não contribuem para o andamento da narrativa de forma geral e muito exageradas, então eu acredito que principalmente para um livro do gênero de fantasia, esse tipo de cena é desnecessário, mas enfim, há diversos leitores com diversas opiniões, então pode ser que há leitores que gostem desse tipo de cena. Bom, pessoal, eu não quero me alongar muito, não quero contar muito da história para vocês, porque eu acho que vocês precisam sim ler Outlander, que é uma história muito envolvente, e os personagens são muito cativantes. Vocês podem perceber que é um livro longo, mais de 800 páginas. Então eu diria que esse não é um livro centrado nas ações, e sim nos personagens. Então no que os personagens estão fazendo, no que eles sentem, em que rumo a narrativa
caminha de acordo com os personagens, porque há diversos episódios aqui que se alongam e que não contribuem definitivamente pro andar da carruagem, pro andar da trama, que poderiam muito bem ser cortados e o livro ficado com metade dessas páginas. Mas é a sensação de acompanhar esses personagens que vale a pena a leitura dessas 800 e poucas páginas. Também estou assistindo a série da Netflix agora, eu assisti aos 3 primeiros episódios, então ainda estou no início, mas estou gostando muito dessa adaptação. A fotografia é maravilhosa, o elenco foi muito bem escolhido, os cenários são incríveis, a Escócia e os costumes do século XVIII, eu gosto muito de dramas históricos, então tô gostando muitíssimo da adaptação. E uma coisa que eu achei muito interessante, que existe na adaptação para a série televisiva, mas que não existe no livro, pelo menos não por enquanto, não no primeiro volume, é essa intersecção dos períodos. Na série a gente acompanha tanto a Claire no século XVIII, como também o que aconteceu com o Frank lá no século XX, então é interessante saber como que a história também se desenrola em 1945, depois do desaparecimento da Claire. Esse é o primeiro volume da saga, A Viajante do Tempo, e existem, se eu não me engano, mais 5 livros que já foram publicados no Brasil. Eu tenho aqui o segundo volume, que é A Libélula no Âmbar. Eu tenho essa edição nova, que é com a capa com o elenco da série. Eu queria continuar todos com esse estilo de capa, mas elas já estão esgotadas, então tive que adquirir esse aqui, mas tudo bem, a história é a mesma e quero muito continuar a leitura do ponto que A Viajante do Tempo parou, que foi um cliffhanger, digamos assim, foi uma informação que vai mudar a história deles, tenho certeza, e tô muito curiosa para continuar a ler. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais das minhas impressões lendo Outlander. E vocês, já leram esse livro, ou a série inteira, ou alguns livros da série, ou já assistiram a série na televisão? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa saga. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!